Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos estejam muito bem nessa quinta-feira, hoje, dia 12 de setembro de 2024. E um ativo que era considerado não perene, agora pode ser considerado perene após a posse do Luiz Barsi. Então vamos falar da CSN Mineração, que agora, né, tem aí junto a nós o Luiz Barsi nesse setor. É bem lembrado que ele já tem o Unipar na carteira, que não seria ali do setor perene, mas Semin, né, é mineração e tem ali toda a oscilação do minério de ferro. Vamos falar sobre isso. Barsi comprando então Semin 3, Itaú BBA está errado em relação ao papel, que voltou a subir hoje junto com o Vale, né? Foram os dois papéis que mais subiram. Hoje o Vale teve a apresentação para investidores, Roche, perspectiva até 2030, e também a alta do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, tá? Radar de quedas, correções chegaram, o que olhar para a reta final do ano. O que nós podemos observar pensando em dividendos, pensando em alta, pensando em oportunidades para a reta final do ano. O que eu estou pensando para aportes nesse setembro, que ainda não é o melhor mês para aportes, né? Ainda temos preços muito acima da expectativa para aportes, mas vamos falar sobre isso. Vamos começar falando de pregão. Vale no 58,11, 0,90% de alta hoje, umas quedas recentes abaixo de R$ 60, mas entregando essa alta, leve alta hoje. Transmissão Paulista abaixo dos R$ 25. Isso aqui me interessa, tá? Eu vou falar um pouco mais o porquê logo adiante. E Caixa Seguridade, recuos, inclusive é um dos papéis que o Barça está comprando também em entrevista recente dele. Ele falou sobre a substituição de alguns ativos, ao caso da Sabesp, pela Caixa Seguridade, pelo Banco Banrisul e agora CSN Mineração nos 15,02. CSN Mineração fechou nos 6,31 hoje, nos 3,27%. Para quem, né, não acompanha o papel de perto, é normal, tá, pessoal? Essa oscilação, o papel vai lá no 6, depois cai para os 5,50, R$ 5. Aí vai do investidor, de maneira individual, estar preparado com as suas ordens ali na tranquilidade, na calma, na cautela, para aproveitar. E Banco do Brasil, nos 28,23, é uma queda aí de 1% no dia, 1,03%, além de Irani, que chegou a andar, né? Chegou aos 7,90, depois encerrou mesmo 7,58, tá? Se você, investidor, não está tendo segurança em relação aos seus aportes, em relação à sua carteira, quais, né, são aí as suas buscas, as suas metas como investidor, o que você pretende como investidor, nós temos aqui, né, uma ferramenta para te ajudar, que é o suporte para investidores, no qual também você irá fazer parte da comunidade no Banco Inter, tendo acesso aos meus aportes, seja na renda fixa para a Caixa, seja também para aí os outros investidores que já fazem parte da comunidade do Banco Inter e também na comunidade no Telegram. Inclusive eu utilizo, volto a repetir, né, várias vezes eu repito aqui o Banco Inter por causa das taxas menores, tá? Não ganho aqui para fazer jabá em relação a eles, mas em relação à taxa, hoje tem sido um banco que tem trabalhado muito bem com taxas, principalmente taxa de aluguel, né? Aí, abaixo até do custo em relação ao mercado e consegue ali ter uma boa demanda, né, para a alocação das ações. Sobre as ordens, hoje, né, nesse exato momento, quinta-feira, tenho que atualizar as ordens da carteira, mas são três, tá? Duas na Transmissão Paulista, nos R$ 24, quase entrou uma hoje, né? 24,47, outra nos 24,41. E vale nos 54,97. Mas são aquelas ordens da certeza, tá? Que você, quando elas entrarem, eu vou ficar feliz. Enquanto não acontece, paciência, tá? Acho que não adianta você agir precipitado nesse momento. E por que eu estou de olho no segmento de energia, tá? Por enquanto, nós temos lá no Nordeste operando com seus reservatórios 53% da capacidade. A pergunta de alguns no outro vídeo é que não entenderam essa relação. A relação, pessoal, é a seguinte, espero que ficar bem claro, né, esse fator, que, né, boa parte da energia gerada no país
vem, né, da hidrelétrica, por meio de hidrelétricas, tá? E sem chuva, o que você tem? Você tem a baixa dos reservatórios e, né, menor geração. Ou seja, mesmo assim, o que acontece? Boa parte das geradoras ou repassam esse custo, ou elas já tiveram ali um plano de contrato antes, né, do evento, agora, presente, de longo prazo, boa parte desses contratos com preços antes definidos. E não tem como elas quebrarem esse contrato, a única forma é ir no mercado livre de energia, no comércio, Câmara Livre de Energia, recomprar energia ou comprar energia num preço mais caro para poder suprir essa necessidade, tá? E isso faz preço nas geradoras de energia. Sobre Transmissão Paulista, uma notícia que tem a ver é o Ministério de Energia projetando leilão de baterias em 2025. Aí o que entra na questão da inovação na Transmissão Paulista, que é a primeira a trabalhar com essa tecnologia muito bem em São Paulo, tá? Então, em 2025 deve ser lançado aí com data oficial, nos próximos dias deve ter o certame, e isso eu acredito que a Transmissão Paulista irá participar, inclusive deve ter forte envolvimento financeiro e deve ter um bom retorno também para a empresa nesse sentido aí, pensando no longo prazo. E é um dos papéis que eu estou de olho para essa reta final do ano, porque logo novembro ou dezembro você deve ter um anúncio de proventos. Hoje ela negocia com dados abaixo da média do setor, é o caso do PR em 6,09 vezes, versus a média de 8 vezes aí o setor. Não vamos olhar só isso, vamos olhar, por exemplo, o preço sobre valor de patrimônio, 0,87 vezes versus a média aí do subsetor em 1,29 vezes, que é a média do segmento de energia elétrica. Se você olhar também até o dividendo yield, que passou até só um pagamento aí anual, você tinha ali 2 pagamentos em média, ainda assim, né, em percentual, ele é vantagem em relação ao segmento, tá? E a depender do preço que você consegue aportar, você fica até com uma margem maior nesse dividendo. Margem líquida muito superior ao segmento, 39% versus a média de 3%. Claro, aqui no pacote embute também geradoras, tá? Então fica mais fácil de comparar. Ainda é necessário um descontinho em relação ao EV/EBITDA, né? Que quanto que valeria a empresa antes do lucro sobre impostos ainda, né? Então, 7 vezes em relação à média de 6 vezes o setor. Mesmo assim, se você pegar o EV/EBITDA, ela consegue aí negociar 7 vezes essa média de 8 vezes, então não estaria tão caro assim, tá? Na verdade, interessante pelo que a empresa tem entregue, por exemplo, aqui, ó, de crescimento e também de liquidez corrente. Primeiro vamos olhar a liquidez corrente, mesmo com um endividamento, né, de 2,36 vezes, a média do setor é essa, a média de 2,36, tá? Porém, liquidez corrente 3,30. Se ela precisar de uma grande alocação de caixa, ela consegue no curto prazo, né? Ou se vier uma grande crise, ela tiver aí que dispor de capital, ela consegue aí em menos de 12 meses levantar esse valor. Agora, crescimento, CAGR, né, ou CAGR, né, de receita nos últimos 5 anos de 15% por ano, versus a média de 7% do subsetor, e CAGR também de lucros 8% em 5 anos, versus a média de 5% do setor, tá? Além de entregar um ROI muito parecido com o que é pedido pelo setor, fora, né, a questão dos dividendos para a reta final do ano. E sobre Vale, né? Hoje foi o Investidor Tour, ou Investidor Day, pode escolher aí a chamada do investidor, né? Então, destaque principal é a estabilidade operacional e mantendo aí a perspectiva de crescimento para os próximos anos. Hoje, a visão pessimista parece que irá ficar de lado, porque você tem a mudança de comando, deve ser um comando aí que deve conversar com todos aí participadores, né, da empresa, né? No caso, você tem ali os interesses do governo em resolver algumas questões, você tem investidores, você tem também fornecedores e o principal é a questão lá da licença, né, para transporte, né? Então, logístico,
que você tem um vencimento próximo disso para os próximos anos, que deve ser aí uma questão difícil de ser negociada. Hoje, boa parte ainda da receita da Vale está atrelada à China, 50% da receita da Vale vem da China, outra parte Japão, outra parte interna e Alemanha. Então, por isso, acompanhar de perto aqui como que isso se dará, né, em relação a preço de minério de ferro para os próximos meses, principalmente. Não vamos olhar só semanas. No último vídeo estava caindo forte, a demanda era fraca. Nesse vídeo aqui já mudou a história hoje, né? Lá fora a bolsa explodiu em relação ao minério de ferro. E no próximo vídeo, provavelmente, teremos correções. Sobre Semin, vamos falar de Semin também, tá? Nós temos aqui mega investidor de olho na Semin. De olho não, né? Já aportando, segundo ele. É o Luiz Barsi, uma nova queridinha, no caso a CSN Mineração, uma alternativa interessante para a Vale. Ele olha aquela questão, né? Enquanto com R$6 você compra, aí com R$60, né? Você compra 10 Semin 3, com R$60 você compra só uma Vale. Mas não é a mesma empresa, tá? É importante lembrar isso. São estágios diferentes, a Vale está em um estágio, a CSN Mineração está em outro estágio. Enquanto a CSN Mineração tem aquele foco maior na distribuição de proventos para a empresa mãe, para fluxo de caixa da empresa mãe, a Vale ela distribui em relação àquilo que não tem muitos investimentos a serem feitos, o preço do minério de ferro está nas alturas, vamos porrar dividendo. Esse é o meu entendimento da diferença entre as duas, tá? E sobre Semin, né, a aposta do Barsi aqui, você tem aquela questão, né? Nossa, não é uma empresa perene. Aqui já muda um pouco essa história, né? De a Semin não está em um setor que não é perene. Acho que muda um pouco daquela questão. Não coloco Semin na minha carteira e nem olho porque é do minério de ferro e pode quebrar a qualquer momento. Não, aqui nós temos o Barsi, claro, né? Não quer dizer que vou comprar tudo de Semin daqui para frente. Continuo com os meus preços e as minhas ordens abaixo dos R$5. Então, mesmo assim, você entende aí, né, que é um papel para longo prazo, tá? Então, pensando em dividendos, deve ter anúncio também entre novembro e dezembro em Semin 3, fora o grande programa de recompra de ações. No mais, pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo. Não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos, comente aqui a sua opinião sobre os temas mencionados. Desejo que todos tenham bons aportes e até o próximo. Valeu demais!